Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, de volta depois da nossa cobertura ao vivo, agora com a confirmação de que Donald Trump é o presidente eleito dos Estados Unidos. Ele acaba de ter o estado de Wisconsin, claro, né? Levando em conta tudo o que acontece numa noite histórica e numa apuração que é muito melhor do que o imaginado para o Partido Republicano em todos os níveis. Existia um favoritismo dos republicanos no que diz respeito ao Senado, que é confirmado, mas uma situação muito melhor quando você leva em conta todos os estados que estavam em disputa. Eu falo da Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Arizona e Nevada. Uma vantagem impressionante do Donald Trump. E agora aqui eu quero trazer algum compilado também do que eu mencionei durante toda a cobertura ao vivo, do porquê o Trump ganhou. E as pessoas se perguntam muito se o Partido Democrata errou com a Kamala Harris, o que aconteceu para essa vitória tão forte do ex-presidente Trump, agora eleito novamente presidente. Vamos começar pelo contexto, né? Como o Trump venceu, primeiro você tem que separar, eu acho, pelo contexto, pela política do Trump e pela forma como os democratas eles tentaram moldar a imagem pública do Trump e não conseguiram em torno da condenação. Vamos lá. Contexto. O Trump ele não tem uma disputa contra o Biden. Essa é a primeira coisa. Não é o presidente disputando contra o ex-presidente. É um presidente disputando com uma vice-presidente que tomou uma curiosa medida de não ser considerada sempre a vice-presidente. Né? Eu sempre falo na cobertura que a Kamala Harris, para trazer o prestígio do cargo, ela coloca que é vice-presidente, mas depois ela buscava por diferentes mudanças, né, no que diz respeito à política econômica, imigração. Então ela diz que ela faria as coisas diferente caso fosse eleita, só que ela era vice-presidente. Então o contexto é de uma eleição em que o presidente Biden ele não é desafiado nas primárias, só que ele tem um debate horrível. Um debate presidencial acabou com a chance do Biden ser reeleito. Na minha visão, se o Biden tivesse ficado, a derrota seria muito pior, inclusive para o Partido Democrata, por conta da fragilidade, por conta das suas próprias políticas também. Então não adianta não considerar que a administração Biden, no geral, especialmente na questão econômica, foi uma administração muito ruim. Muito ruim quanto à questão da inflação. E quando a Kamala Harris fala, existe um problema no preço da moradia, existe um problema com o custo das coisas, que está tudo mais caro, ela está também olhando para a própria gestão Biden, que ela faz parte como vice-presidente. O diferencial é que a Kamala Harris nunca foi uma vice-presidente com prestígio. Assim como o Mike Pence não foi um vice-presidente com prestígio, o Biden, nessa era moderna de vice-presidentes, começada com Walter Mondale em 1976, ele conseguiu se mostrar com mais força do que depois o Pence e a Kamala Harris. Então, o contexto é uma eleição diferente que o Partido Democrata precisa criar uma candidatura e moldar essa candidatura em torno da Kamala Harris, que nunca foi uma candidata popular. Um dos primeiros vídeos do canal que eu fiz aqui, eu expliquei mais sobre esse processo de escolha. Os democratas eles poderiam ter feito uma primária? Poderiam ter feito uma primária. Só que do mesmo modo que eles poderiam ter feito essa primária, eu acho que é importante mencionar aqui que caso fosse qualquer outro candidato escolhido que não a Kamala Harris, a controvérsia seria por que não colocar vice? Será que a administração Biden foi tão ruim assim? Então eles tentaram criar esse suporte em torno da vice-presidente. Outra coisa que dá para tirar essa onda vermelha é uma onda vermelha impressionante. Um mapa que eu sempre mostrei durante toda a cobertura ao vivo, né, e comentando, já quando o cenário de vitória do Trump era evidente, essa mudança aqui no cenário eleitoral, com vários distritos dando muito mais força para o Trump, e nós estamos falando de 4, 5, 7 pontos. Nós estamos falando de distritos republicanos que votaram ainda mais no Trump e distritos democratas que colocaram tudo em jogo, né? Então, essa margem é impressionante. Nós estamos falando aqui, comparando com 2020,
de uma expressiva vitória do Trump quando você pega em conta distritos com a população mais idosa, uma votação muito melhor com distritos que o Biden conseguiu fazer a sua campanha em torno de políticas para a classe média também. O Trump ele conseguiu em todos esses distritos uma campanha com um resultado espetacular. Esse resultado de mudança, que é muito forte, é um resultado que com certeza será muito repercutido. Em 2022 prometia-se uma onda vermelha, né? Que ela não veio totalmente. Isso aqui é uma onda vermelha. Isso aqui é um cenário de mudança. E é isso que o Trump conseguiu nessa campanha. Segunda coisa que eu quero falar, como o Trump ele molda o seu discurso. O Trump ele conseguiu fazer muito bem, eu acho, o discurso para quem iria votar nele e não abrir mão desse eleitor. Então você pode falar assim, mas o Trump não voltou atrás quanto às declarações de 2020. O eleitor do Trump não queria que ele voltasse atrás nessas declarações. O Trump ele conseguiu manter essa base de apoio muito forte, de não criar insatisfação no seu eleitorado. Ele remolda o Partido Republicano em seu nome e ele cria, né, essa nova vertente do Partido Republicano de que qualquer jovem político ele precisa seguir a diretriz do partido do Trump. Republicanos mais tradicionais, e aí eu poderia dar o caso Mitt Romney. Hoje não dá para você reconhecer o Mitt Romney como um republicano no Partido Republicano do Trump. Então torna-se o que o próprio presidente eleito fala agora, né? Do republicano no nome apenas, muito mais como independente do que qualquer outra coisa. O Trump faz essa mudança. O que eu acho que o discurso é diferente no que diz respeito com os democratas? O Trump ele conseguiu uma conexão muito forte com o eleitor independente. E ele conseguiu isso falando sobre dois temas, que são os temas que para vários estados são temas-chave. A questão da fronteira e a questão da economia. Quando você coloca a questão da economia em jogo, realmente a administração Biden tem problemas sérios. A administração Biden é uma administração que tem muita coisa que deixa pendente e que, sem a força de ter um presidente na reeleição, a Kamala Harris poderia ter se distanciado. Mas como é que ela vai se distanciar mais se ela faz parte da administração? Um outro candidato do Partido Democrata talvez poderia ter feito isso, não a Kamala Harris, né? Então aqui a margem de vantagem, claro, nesses grandes centros urbanos, uma vantagem democrata e os republicanos com domínio, especialmente na área rural, mas muito mais que isso, né? Em estados como a Pensilvânia, que eram estados que tudo poderia acontecer, a margem do Trump ela é muito forte. A margem ela é muito, muito forte, é algo histórico. Eu creio que os democratas eles se fecharam muito no seguinte discurso: o Trump é um condenado que ele não pode exercer a presidência. Eles se fecham nesse discurso que, para quem vota democrata, é tudo que quer ouvir, né, de um presidente condenado. Só que é um discurso que ele não ressoa no meio independente. Ao contrário, o meio independente, conforme mostrado nessa eleição, conforme mostrado nas pesquisas na saída da votação, o eleitor independente ele estava preocupado especialmente com o rumo econômico do país e mostrando uma grande insatisfação com as políticas da administração Biden. Então o Trump ele vem para essa nova era das suas políticas totalmente fortalecido, porque ele vai ter o Senado e ele vai ter também essa grande base de apoio na Câmara. É uma eleição muito diferente, porque essa eleição é uma eleição, na minha visão, de consagração do Trump, em que ele pode pegar vários pontos, outrora extremamente criticados pelos democratas, e falar assim, isso tudo esteve em jogo. Então os democratas se fecharam num discurso que ele não tem impacto nos estados, né? Mais uma vez aqui, nenhuma pesquisa conseguiu lidar com esse avanço tão grande do Trump. E o fenômeno Trump
Eu acho que aí quando você coloca em perspectiva por que as pesquisas erraram em 2022, porque não existia um fenômeno Trump envolvido. Em 2016, as pesquisas não conseguiram captar o sentimento pró-Trump. Em 2020, subestimaram o Trump na medida em que o Biden tinha uma vantagem extraordinária que nunca foi confirmada em todos os estados. E agora, a saída mais fácil era procurar empates, né? Em Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, uma baixa vantagem na Geórgia. E por mais que tenha sido uma eleição de 51 a 48, de 50 a 48, e ficando por aí, é muito importante trazer para consideração também, né, que a vantagem do Trump é uma vantagem consolidada. Não é que ele ganhou por pouco em estados diferentes. É uma margem consolidada em que mesmo em distritos tradicionalmente democratas, mesmo em estados tradicionalmente democratas, ele tem uma votação melhor. Traz para comparação números no Novo México, por exemplo, Minnesota, que é um estado democrata, o Trump chega muito perto também de disputar o estado do Minnesota. Então, quando você faz essa fórmula, vê que o Trump teve uma votação popular enorme e que ele ganha essa base nas áreas republicanas que votam ainda mais nele e nas áreas democratas que dariam a chance de colocar estados na disputa, é uma vitória para entrar para a história política dos Estados Unidos, não só como presidente que volta, mas por todo esse contexto armado de uma quase que uma coalizão democrata do nunca Trump, né? O Trump não pode ser eleito novamente, que fica muito mais no discurso do que a prática, porque qual era a diferença da candidatura da Kamala Harris? É a vice-presidente que vai fazer as coisas. E a pergunta republicana, mas por que você não fez? Isso ressoou muito com o independente. O Trump criou esse discurso para quem já vota nele, o discurso para o eleitor independente que quer mudança, e ficou evidente nos Estados Unidos nessa eleição, a partir disso aqui, dessa necessidade de mudança em que você pode notar algumas áreas do estado da Geórgia que votam mais em democratas e no estado do Colorado, algumas áreas que votam mais em democratas, porque no resto do país é uma tendência de consolidação do Donald Trump. Uma vitória para entrar para a história política dos Estados Unidos. E uma vitória que vai fortalecer muito a posição do Trump, porque pode ter certeza que ele vai usar agora, naquele jeito todo de seus discursos, que é a maior vitória de todos os tempos, que é a vitória determinante para política, que o eleitorado se manifestou, e é verdade quando essa margem, até mesmo na votação popular, é histórica. É histórica. Eu vou continuar fazendo essa cobertura. Foi muito bacana ter feito ao vivo também a transmissão, né? Eu até dizia na transmissão o cenário de empate que era trabalhado com a definição na Pensilvânia, ele poderia caminhar aí para um dia de contagem ainda. Não foi necessário. 2 horas e meia de apuração já dava para ver que o caminho da vitória do Trump era um caminho consolidado. Quando o pessoal da Kamala Harris vem a público e falar que a Kamala Harris não vai se pronunciar, aconteceu a mesma coisa com a Hillary. Era só esperar para a confirmação no caso da vitória do Trump na Pensilvânia e em Wisconsin, que foi exatamente o que aconteceu. Mais vídeos em breve, eu quero falar só sobre a estratégia da Kamala Harris. Sim, eu acho que o fato da Kamala Harris ter colocado um vice, que ele não é um vice decisivo, pesou, mas tem outras questões naquela confiança de que ela faria uma campanha transformadora só usando a mídia tradicional. Quando você descarta novas formas de comunicação e você esconde candidaturas, isso é um problema. E o Partido Democrata escondeu a candidatura da Kamala Harris. Se você tem o maior podcast dos Estados Unidos, que é o do Joe Rogan, o Trump vai no podcast, ele faz uma edição com o Musk e ele convida a Kamala Harris e aí citam problemas de agenda para não ir, mas ela vai no Saturday Night Live, parece que ela está fugindo do debate. E é esse debate público que deixa essa impressão que parecia ser uma candidatura formulada pela mídia, pelo teleprompter. E ela não se desvincula disso.
é uma visão muito antiga, eu acho, de fazer política dependendo da repercussão na TV. Então são vários elementos para trazer que eu vou acompanhar nos próximos vídeos aqui do canal. Tá bom, pessoal? Então encontro vocês em breve.